Amém? Vamos começar? Nosso estudo hoje em Neemias e Esdras. A gente vai refletir um pouco sobre revitalização, sobre reconstrução, como que a gente reconstrói a vida, como a gente revitaliza a igreja, como a gente dá uma nova cor, uma tônica na nossa vida, quando a nossa vida entra num ambiente mais acinzentado. Como é que a gente vai retomando o colorido, a cor na vida, no casamento, no ministério? Vamos para isso então orar, pedir a intervenção do Senhor na nossa vida, para que Ele nos ensine todo saber. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus, porque cada um de nós que está aqui nessa noite, ó Deus, a gente vem de uma semana, ó Pai, corrida, uma semana muitas vezes cansativa, uma semana estressante. Nós estamos partindo, ó Deus, para o final do ano, onde as reflexões que nos vêm à mente, ó Pai, quais são os planos do Senhor em nós para o ano que vem, aquilo que nós precisamos fazer, ó Deus, para direcionar a nossa existência dentro do projeto que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco nesse instante, ó Pai, que todas as reflexões, as ponderações, ó Deus, sejam feitas por meio da sabedoria do Teu Espírito, e assim o Senhor revele a nós a Sua vontade, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai falar um pouco sobre a missão de Deus e o desafio da revitalização. Eu quero, antes de mais nada, situar onde vai estar Neemias e Esdras aqui no Antigo Testamento. Então nós já vimos esse gráfico, né? Aqui ele está metade só o Antigo Testamento, mas nós já ponderamos sobre ele e mostramos um pouco da história da nação de Israel no Antigo Testamento. Então, quando você vê aí a lei começa com os escritos de Moisés, né? E o Moisés está escrevendo porque ele está tirando o povo do Egito, e o povo está no Egito porque por um ato de desobediência, porque a terra prometida era a terra de Canaã, uma terra que era o centro do mundo, mas por um ato de desobediência, pelo povo ali, principalmente a família de José, preferiu o conforto do Egito aos desafios de Canaã. Então eles ficam em Canaã e ficam ali 400 anos e se tornam escravos do Egito, e Moisés escreve a lei, o Pentateuco, quando ele está tirando o povo do Egito. Vem a lei, depois vem os livros históricos, que vai retratar a saga do povo de Israel entrando na terra de Canaã e o seu desenvolvimento. Como é que foi a dinâmica da nação de Israel na terra que Deus havia dado, com uma clara missão deles abençoarem todas as nações por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio da sua vivência ética, moral, como um sinal, uma clara manifestação de Deus, que Deus formou um povo que fosse o carro-chefe das demais nações, um povo que puxaria a ética, puxaria a moral de todas as nações, sinalizando que Deus estava presente no mundo. Então, e a gente percebe essa dinâmica, e essa dinâmica vai ser mostrada primeiramente nos livros de Josué e Juízes, né? Que vai mostrar Josué entrando e obedecendo. No entanto, um problema que ele esquece de ensinar a nação de Israel, e quando vem uma outra geração, essa outra geração já não temia mais a Deus, não conhecia Deus, e eles passam a viver de uma maneira totalmente desvairada, né? Uma maneira totalmente fora da vontade de Deus e com a desaprovação de Deus. E aí vem várias situações, o povo começa a entrar numa espiral descendente, na sua ética, na sua moral, e depois vem a história dos reis, Samuel, né, reis, crônicas,
contando essa história da nação de Israel entre obediência e desobediência. Quando vem então essa época dos reis, Deus vai mandar os profetas. Os profetas, que está ali no último ali, né? Mas os profetas que vão ser a voz de denúncia. Os profetas do Antigo Testamento não era para adivinhar o futuro, mas profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também vão ser os homens que vão denunciar as atitudes no presente com consequência no futuro. E com que base eles denunciam a atitude no presente? Com base na lei. Deus deu uma norma para o povo viver. Quando o povo deixa de viver essa norma, essa lei, então Deus levanta os profetas para dizerem, principalmente aos líderes, aos reis, aos governantes da terra, que alguma coisa está de desacordo. E então Deus levantou profetas, começando com Isaías. Isaías é um profeta pré-exílico. Depois vem Jeremias, que vai ser um profeta pré-exílico. Depois vem Daniel, que vai ser um profeta exílico, do exílio da Babilônia. E depois vem Ezequiel, e vem todos os demais. Ezequiel também é exílico. E depois vem os 12 profetas menores. Quando a nação de Israel vai para o exílio de 70 anos, na volta do exílio, quando a nação já estava destruída, 70 anos de exílio, o povo havia passado situações terríveis, que eu vou explicar mais na última aula, tá certo? Na volta do exílio, então vem Esdras e Neemias para reconstruir a nação de Israel, e reconstruir a nação a partir de um princípio. E a gente vai estabelecer aqui quais são os princípios para a reconstrução e comparar esses princípios com os princípios que Deus havia dado na construção. Tá certo? Então a gente vai fazer essa dinâmica, porque agora eles vão reconstruir a nação de Israel, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir as casas, e reconstruir o templo e reconstruir a fé. Então, com que base eles vão fazer essa reconstrução? Com que base eles vão começar novamente? Então, a gente vai comparar isso. Então, se você olhar, tem a história da lei, dos históricos, que são os reis, os profetas, que é a denúncia contra os reis, o exílio babilônico, e agora é o retorno do exílio babilônico. Tá certo? E aí acabou o Antigo Testamento. Então, cronologicamente, a gente está saindo dos reis e indo para o final. Mas eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Porque eu vou trabalhar essa questão histórica. Esdras e Neemias vão fazer parte desses livros históricos. E eu trabalhei nas últimas semanas com vocês sobre Josué e Juízes, que era a construção da nação, e com os reis. Somente ali Davi. Então, a construção de uma nação, Agora a nação vai se perverter, vai para o exílio, e a reconstrução com Esdras e Neemias. Eu quero puxar de Josué, Juízes e os reis com Esdras e Neemias para perceber um pouco quais foram as bases para a construção da nação e quais as bases para a reconstrução dessa mesma nação. Tá certo? E no meio faltaram duas sessões, que são os poéticos, que a gente vai ver semana que vem, principalmente com o livro dos Salmos, tá certo? Que só o livro dos Salmos dá muita coisa, mas a gente vai tentar sintetizar alguma coisa na semana que vem. E na última conversa nossa vai ser sobre os proféticos, que também tem muita coisa, mas que eu vou dar uma sintetizada com relação ao livro de Isaías e Daniel, tá bom? Então, essa razão pela qual cronologicamente eu estou dando um salto, tá bom? Estou indo lá para o final e depois voltar para os poéticos e os proféticos. Alguma dúvida?
Tá bom? Então vamos lá. Neemias capítulo 1, verso de número 4. Neemias capítulo 1, verso de número 4, vai dizer assim a palavra do Senhor: quando ouvi essas coisas, sentei esse relato desesperador, porque Neemias ele tinha uma posição privilegiada com relação aos demais escravos. Ele era um dos escravos que tinha a total confiança do seu senhor, tanto que ele era uma das pessoas que servia o rei. Então essa posição era uma posição de alto privilégio, e ele, de repente, o livro começa com ele chorando, lamentando, jejuando e orando, numa situação muito difícil, ele vivendo um momento muito triste no palácio. Aí percebe ele num momento muito difícil no palácio. E por que ele está vivendo esse momento difícil? Existencialmente ele sofrendo, existencialmente ele passando aflição, um momento onde, dadas algumas notícias, ele percebe que alguma coisa está muito errada e que a posição que ele está, a maneira como ele está vivendo, não está condizendo com as notícias que ele está recebendo. Então, quais são as notícias que Neemias recebe? Neemias recebe a notícia do seu povo. E quais eram as notícias? As piores. Que passados 70 anos do cativeiro, a nação continuava da mesma forma, a cidade continuava destruída, o povo continuava perdido, a situação continuava de extrema pobreza e de injustiça. Então, porque quando vem o cativeiro babilônico, só uma coisa, todo mundo lembra do cativeiro babilônico, né? Que o cativeiro babilônico foi motivado lá naquele evento com o rei Ezequias. Lembram disso? 2 minutinhos para recapitular. O rei Ezequias tem a notícia de que ele vai ter 15 anos a mais. Lembram disso? Depois da vitória contra o rei da Síria, o rei Senaquerib. Ele vence, aí ele tem a notícia de que ele vai morrer, ele vira para a parede, chora e ora, e Deus dá mais 15 anos. Aí ele começa a receber visita de nações. Uma das comitivas é a comitiva da Babilônia, e a Babilônia, então, ele vai mostrar todo o seu tesouro, todo o seu exército, tudo mais, que ele vai dizer, o meu tesouro. Lembra disso? E aí vai mostrar essa guerra que vai ter sempre, né, como o Tim Keller vai dizer, desde o Gênesis capítulo 11 e 12 até Apocalipse, vai ter essa luta entre Babilônia e Jerusalém. E vai terminar com a Babilônia vencendo no Antigo Testamento, a Babilônia tomando Jerusalém e pegando todas as coisas de Jerusalém e destruindo todos os símbolos de orgulho da nação de Israel, os símbolos de orgulho que era o templo, os símbolos de orgulho que eram os muros, as casas, os tesouros, o exército, todos os motivos de orgulho, e que esse orgulho estava no coração do rei Ezequias, e que ele mostrou para toda a comitiva babilônica. E o profeta Isaías vai dizer que o Nabucodonosor e os babilônios iriam tirar tudo que ele mostrou para os babilônios. Então isso acontece e o povo vai ser exilado na Babilônia. Passados 70 anos, o Neemias vai perguntar de como é que estava o povo lá em Jerusalém. E a notícia é das piores, que o povo continuava destruído, o povo não tinha reconstruído a cidade, o povo continuava na mesma situação.
Parece um pouco quando tem alguma catástrofe natural no Brasil e acontece a catástrofe e a notícia passa, daqui a pouco completa um ano da catástrofe e você vai falar assim: olha, como é que está Mariana? A cidade de Mariana, será que eles conseguiram colocar ordem na casa? Será que eles conseguiram ajeitar a cidade? E passa um ano, passa dois, e como é que está a cidade? Mesma coisa. Lá em Petrópolis, como é que está quando deu a tragédia 2, 3 anos atrás? Será que a cidade hoje voltou a ser o que era? E a gente percebe que tem algumas pessoas da FLAM, que é da região lá de Petrópolis, alguns lugares continuam da mesma forma da maneira que aconteceu a catástrofe. Então o Neemias recebe a notícia de que a cidade continuava toda destruída. E ele então, quando ouve essas coisas, ele senta e chora e passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Uma das questões que nós precisamos pontuar quando a gente vai trabalhar sobre revitalização, ou sobre como é que a gente revitaliza a nossa fé, é perguntar o que realmente nos motiva a orar, o que realmente faz com que a gente dobre os nossos joelhos. Sonde o seu coração agora, só você. Quais são os motivos que te fazem dobrar os joelhos ou por vezes chorar na presença de Deus? São questões pessoais, tem a ver com o seu emprego, tem a ver com a sua saúde, tem a ver com a sua família, ou a sua oração tem um outro aspecto, um aspecto um pouco além daquilo que circuncida você. Tem a ver com seus amigos, com a sua igreja. Vamos uma circunferência um pouco maior. Tem a ver com o seu bairro, tem a ver com a sua cidade. O que te faz orar? Vamos aumentar a circunferência. Tem a ver com a nação. Quando a gente vê que os homens que eram para dirigir a nação não dirigem, e ao invés de só fazermos críticas, isso nos faz dobrar os joelhos e orar para que Deus faça a justiça, para que a justiça seja promovida, para que a nossa nação não veja mais o legislativo querendo intervir no judiciário, como aconteceu na noite de ontem. Aumentando a circunferência tem a ver com o que está acontecendo no mundo, sobre essa mudança geográfica, geopolítica que está acontecendo, essa migração. Tem a ver com as pessoas que estão sofrendo, principalmente aqueles que são os mais necessitados, como os refugiados. O que realmente nos faz orar? O que realmente motiva a nossa oração? Ou nada dessas coisas, nem as questões pessoais, nem as questões sociais, nem as questões nacionais e nem as questões mundiais nos fazem orar. Se nada nos faz orar, então há um problema. Porque a revitalização, ela vai ser uma revitalização a partir do coração, a partir daquilo que Deus faz primeiro em nós. Antes de Neemias ser o reconstrutor da nação, Deus estava reconstruindo ele, o próprio coração. Então, face à notícia, o Neemias, ele senta, chora, lamenta, jejua e ora. Antes de tomar qualquer decisão, antes de traçar qualquer planejamento, antes de traçar qualquer estratégia,
antes de fazer qualquer pedido ao rei, ele senta, chora, lamenta, ora e jejua. É por isso que oração não é uma reivindicação que a gente faz diante de Deus. Oração é quando nós entramos na presença de Deus e reconhecemos a nossa total incapacidade para dar conta e respostas às questões mundiais, nacionais e pessoais. A gente ora porque a gente reconhece que nós não damos conta da própria existência. Então nós precisamos que Deus intervenha em nós. Nós precisamos que Deus direcione os nossos passos. Precisamos que Deus expanda a nossa mente. Precisamos que Deus nos capacite em meio às nossas incompetências. Precisamos que Deus haja em nós, porque nós reconhecemos que nós não damos conta da própria existência antes de fazer qualquer planejamento, porque do contrário, a gente faz de Deus apenas um ratificador dos nossos bons projetos. A gente fala assim: bom, como é que vai ser o ano que vem? E aí a gente diz: o ano que vem vai ser assim, 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 já pensei em tudo, agora só preciso do carinho de Deus. E aí a gente ora e diz: Deus, está pronto, é só abençoar. Qual que é o problema nisso? O problema é que a gente isso não nos torna submissos. Isso torna Deus submisso aos nossos projetos. Então Neemias, ele vai começar orando, se submetendo a Deus. Por isso que revitalização de igreja, seja ela no âmbito mais macro, como o corpo de Cristo, ou seja, igreja, eu e você, individualmente, revitalização de igreja é uma contradição de termos. Revitalização de igreja não existe, é uma contradição de termos, porque quando a igreja precisa de vitalidade, ela precisa ser revitalizada, é porque ela perdeu a noção da sua missão, e se ela perdeu a noção da sua missão, ela perdeu a noção da sua própria razão de ser, e se ela perdeu essa razão de ser, ela deixou de ser igreja. Não é assim? É por isso que revitalização de igreja não existe, porque a igreja, ela não é vitalizada pelos nossos planos, a igreja é vitalizada pelo próprio Espírito de Deus. É Deus que vitaliza a sua igreja. E ao vitalizar a igreja, que é o corpo de Cristo, a presença mais real de Deus na história, o sinal histórico do reino de Deus, a igreja revitaliza, aí sim a igreja revitaliza a cultura, a igreja revitaliza o mundo. A igreja dá o norte para todas as outras esferas da existência humana, porque a igreja, ela já tem vitalidade intrínseca quando ela é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, é empoderada pela Trindade. Se a igreja precisa de revitalização, é porque ela deixou de ser igreja em algum momento. Então ela não está precisando de revitalização no sentido estratégico. Ela está precisando de uma revitalização em que sentido? Espiritual, da fé. Se a igreja está precisando de revitalização, é porque ela precisa de arrependimento, confissão de pecados. É por isso que o Neemias, no capítulo 1, verso 6 e 7, ele vai dizer assim, depois de orar, e ele chega na presença de Deus, ele diz assim: confesso os pecados que nós
os israelitas. Ele está puxando o pecado de quem aqui? De todos, desde antes do exílio. Ele reconhece que a situação que ele se encontra é porque eles pecaram. Então ele não ora pelo seu pecado, simplesmente. Ele ora pelo pecado da nação, porque a nação errou o caminho, a nação se desviou. Então ele fala assim: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos pecado contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra que o profeta faz a denúncia com base no quê? Na lei. Porque o profeta, ele denuncia a nação que está errando, os governos que estão errando, e aí ele faz a denúncia com base na lei, porque a lei é o princípio para a formação da nação. E agora que o Neemias está reconhecendo a sua culpa e a culpa da nação, ele reconhece que a situação da nação não era a opressão dos babilônios. Qual que era o problema da nação? O problema da nação é que eles deixaram o orgulho tomar conta do coração, e agora eles tinham errado o caminho, e porque eles erraram o caminho, então gerou diversas consequências, inclusive o caos, a miséria que eles estavam enfrentando. Então Neemias, ele vai trabalhar a questão da revitalização, da reconstrução da nação, a partir do que? Da revitalização da fé, a partir do reconhecimento da sua culpa e da culpa da nação. Ele vai reconstruir não colocando a culpa nos outros, mas reconhecendo primeiro a sua própria culpa. Ele não vai reconstruir uma nação a partir de jogar sujeira debaixo do tapete. Ele vai reconstruir a nação a partir da transparência diante de Deus, do arrependimento. Amém? É mais ou menos assim. Quantas pessoas casadas nós temos aqui? Então todo mundo vai entender o que eu estou falando. É mais ou menos assim. Não sei se acontece no casamento de vocês, mas tem divergência de vez em quando? Só de vez em quando, né? Muito raramente. Mas raramente, quando acontece, a divergência começa porque a gente vai comer no japonês ou no chinês. Aí um quer ir no japonês, outro quer ir no chinês. Aí fala assim: não, eu quero ir, Daí essa questão aqui começa a puxar outras questões do passado. Fala: tá vendo? Você é orgulhoso mesmo, você quer ir no som que você quer ir, porque daquela vez foi a mesma coisa, e começa uma coisa, começa a puxar outra. E se você der trela, começa a puxar a coisa desde quando namorava. Não é assim? Isso são os outros casamentos, né? Aí o que acontece? Quando isso começa a acontecer, é por quê? Porque as coisas não foram passadas a limpo. É porque tem situações, tem questões não trabalhadas no coração, questões não perdoadas. E porque tem questões não trabalhadas e não perdoadas, qualquer sinalização de crise, as pessoas levantam o tapete e começam a trazer toda a sujeira à tona novamente. O que o Neemias está fazendo? Antes de reconstruir a casa, ele está limpando a casa. Falando assim: Deus, perdoe os nossos pecados. Deus, tem misericórdia de nós. Nós pecamos.
Nós erramos. É por isso que toda revitalização, todo recomeço, tem que recomeçar com perdão. A história da nossa vida conta essa história. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e Deus nos faz novos nele, qual é o passo essencial para uma pessoa nascer de novo? Arrepender-se. Arrepender-se. Então, quando a nação vai ser reconstruída, não é simplesmente pela questão estratégica organizacional, é pela questão de fé, a questão do coração. Por quê? Porque Deus tem um propósito na nação. Santidade é o sinal da vitalidade. A santidade vai ser o sinal de que uma nação é sadia. É por isso que lá em Levítico, capítulo 19, vai dizer assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Agora, o que significa santidade? Abra aí Levítico, capítulo 19. O que é santidade para Deus? Que Deus exige? Olha só o que é santidade. O verso 2: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Só uma coisa, vocês lembram o posicionamento de Levítico diante da lei? O Levítico é o centro da lei, lembra disso? Porque é o chamado à santidade. E aí ele vai dizer assim: olha, o que é santidade? Sede santo, porque eu sou santo. Verso 3: santidade. Quem que é filho aqui? Beleza, então vocês vão entender o que eu vou dizer. Santidade começa com o verso 3: respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Santidade começa com respeito aos pais. Guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só o versículo interessante: quando vocês oferecerem o sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Então, se você fez uma comida e ofereceu a Deus, você tem que comer, mas não pode passar de quantos dias? De um dia, né? Tem que comer no dia e no máximo no outro. Não pode deixar passar 3. Por quê? Porque estraga. Não tinha geladeira, não é verdade? Aqui Deus está dando uma lei sanitária. Isso é santidade. Coma, mas coma o que é bom. Aí o verso 7: se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem o comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita, olha o verso 9 que interessante: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura. Era assim, você vai colher, mas não colha tudo, deixa uma parte. Não colha até a extremidade da sua lavoura, nem ajunte espigas caídas da sua colheita. Se cair, deixa no chão. Por que era necessário fazer isso? Para que as pessoas que não tivessem alimento pudessem ter alimento daquilo que você está colhendo. Isso aqui é compaixão, né? Isso aqui é compartilhamento. E o verso 10: não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que é a generosidade? Faz parte da santidade. Aí ele vai dizer: não furtem, não mintem, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo seu nome, pelo meu nome,
profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Ele vai estabelecer questões éticas. Verso 13: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham. Olha só, isso aqui é sensacional. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de uma diarista. A pessoa trabalhou, paga no dia. Interessante isso aqui, né? Por quê? Porque você tem que não só, e aqui fala reter o pagamento, é que você tem para pagar, mas você está retendo, porque você tem que ser justo com aqueles que colaboram com a organização da sua vida, tá certo? É por isso que cristão não precisa que o governo fale para que as colaboradoras na sua casa sejam registradas segundo a CLT, tá certo? O governo não precisa falar para você fazer isso. Você faz por quê? Porque é justo. Você não faz porque senão vai vir multa. Você faz porque é justo, é humano, é correto, é santo. Amém? Aí vai dizer assim: olha, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. E depois fica dando risada, né? Mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no pagamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. E aí vai dizendo um monte de coisa, mas tudo isso aqui faz parte do que? Santidade. Então o que é ser santo? É vir à igreja só? Ser santo é viver integralmente a presença de Deus em todos os lugares e todos os ambientes. Então, quando o Neemias está pedindo perdão dos seus pecados, não era que havia chegado num determinado momento, a nação de Israel deixou de prestar culto a Deus, deixou de ir na igreja. Não. A gente vai ver na última conversa que tem a ver com a vida ética e a vida moral das pessoas. Deus não estava bravo porque as pessoas não estavam indo na igreja. Ao contrário, as pessoas estavam indo na igreja e Deus estava se ofendendo com o tipo de culto que eles estavam oferecendo, porque eles vinham para oferecer um culto cerimonial correto, mas o coração estava errado, porque a vida não estava ajustada. Então a santidade é o sinal da vitalidade, é para ser santo. Mas ainda, injustiça é o sinal de deformação. Isaías 1, 16, 17 vai dizer assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ação social é santidade. É por isso que igreja é sinal histórico do reino. E o capítulo 2, verso 17 vai dizer assim: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Aqui Neemias está falando já para o povo lá em Jerusalém. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Havia passado 70 anos que os babilônios haviam queimado os portões da cidade. Como é que estava passado 70 anos? Estava de que jeito? Do mesmo jeito. E aí ele convoca a nação a reconstruir a cidade, mas reconstruir
A cidade não era, volto a dizer, não era só uma questão organizacional, tinha outras implicações muito importantes. Voltando à questão do casamento, sabe aqueles problemas no casamento que vocês tinham no primeiro ano de casamento? E agora, com 30 anos de casados, os problemas continuam. Sabe? Não consertou em 30 anos. A nação de Israel aqui estava com 70 anos. E os problemas persistiam. Por que alguns problemas persistem nos nossos relacionamentos? Falta do quê? Falta de arrependimento. Falta de oração. Oração que brote de um coração arrependido. Porque se não houver arrependimento, não há transformação, não há mudança. Não há transformação sem arrependimento. Então, quando o Neemias está falando com a nação de Israel, está trazendo a consciência deles e falando assim: olha a situação terrível que a gente está enfrentando. Nós, que éramos a cidade gloriosa, vinha gente da África, uma comitiva da África, lá da Etiópia, com a rainha de Sabá, ver a glória de Jerusalém. Vinha a comitiva da Babilônia, vinha a comitiva da Síria, vinha a comitiva de todo o mundo para ver a glória de Jerusalém e a glória de Deus nessa cidade. Mas olha agora a nossa situação, a situação terrível que nós estamos. E por que nós estamos nessa situação há 70 anos? Porque falta arrependimento, confissão dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque enquanto não houver a confissão e o arrependimento, não há transformação. Então a primeira coisa que Neemias faz, chegando na cidade, ele vai passear na cidade sem ninguém saber. E depois ele vai chamar: olha a situação que nós estamos. Será que se a gente tivesse um encontro com o Senhor Jesus hoje, o Senhor Jesus ia nos chamar e falar assim: olha, deixa eu colocar aqui na minha tela a sua casa. Como é que seria a nossa casa? Como é que estaria a nossa casa? Teria coisas para a gente esconder de Jesus? Sabe quando o pastor vai visitar a sua casa? Ou você vai receber uma visita? Aí você vai, corre, arruma, tal, não sei o que. E aí, para ver, você vai chegar 8 horas, uma rapidinho, vai chegar a visita ou vai chegar o pastor, né? Mas de repente, é Jesus que vai olhar a nossa casa. Mas Jesus não vai olhar a nossa casa na dinâmica do visível. Jesus vai olhar a nossa casa na dinâmica do invisível. E será que na dinâmica do invisível tem coisa para a gente arrumar? No nosso próprio coração e no coração do nosso lar? Se tem coisa para a gente arrumar, nós precisamos arrumar. Porque se a gente não arrumar, pode passar 70 anos, e se não houver arrependimento e perdão de pecados, vai continuar na mesma situação. Não é verdade? Por isso, igreja é o sinal histórico do reino. E você, igreja, você deve ser um sinal histórico de que Deus reina. Mas ainda, vai dizer assim: por isso, capítulo 5, verso 9: por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Ou seja, muitas vezes um lar cristão se torna motivo de zombaria dos outros, porque não se torna exemplo.
se torna um motivo de zombaria. E Deuteronômio 4, versos 6 a 8, que é o referencial para a construção da nação de Israel: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Ou seja, Neemias não vai usar um referencial diferente de Moisés. Qual que é o referencial que Neemias e Moisés estão usando? Moisés para construir a nação e Neemias para a reconstrução da nação. O mesmo, a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus. É por isso que não há mágica. Para a revitalização da igreja, para a revitalização das nossas famílias, para a revitalização da própria espiritualidade, qual é o referencial que nós precisamos ter? A palavra. A palavra. A palavra que a gente lê, mas à medida que a gente lê, a palavra começa a nos ler. E quando a palavra nos lê, ela revela o nosso coração, e a gente começa a dizer: Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem misericórdia de mim. E quando a gente cai de joelhos, reconhecendo a nossa pecaminosidade, porque isso foi revelado pela palavra, nós nos dobramos de uma forma e nos levantamos de outra, porque a lei nos coloca de joelhos, mas a graça nos levanta. E quando a graça nos levanta, nós somos novos. A gente tira toda a sujeira debaixo do tapete e a gente lança na cruz. E aí a gente tem perdão de pecados. Amém? Por isso que a gente possa desenvolver uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade a exemplo de Moisés e Neemias, movidos por um referencial que é a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor revele a nós o nosso próprio coração, e a gente possa ter renovação de vida, porque isso é revitalização. Isso é ter uma nova vitalidade, uma vitalidade que não vem de planejamento estratégico, uma vitalidade que vem de um coração submisso, que diz: Deus, tem misericórdia de mim. E isso é revitalização. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, e a gente continua com Esdras depois do café, tá bom? Continuando a nossa conversa sobre revitalização, que revitalização de igreja é uma contradição de termos. Isso, tanto o termo plantação de igrejas como revitalização de igrejas, ele vem de uma concepção de um movimento chamado Movimento de Crescimento de Igrejas, onde você vai organizando as coisas, um paradigma mais humanista. Então, o conceito de igreja é que igreja não precisa de revitalização. Se a igreja precisa de revitalização, porque ela deixou de ser igreja, né? A igreja tem a vitalidade da Trindade, e a igreja vitalizada pela Trindade, ela revitaliza o mundo, tá bom? Vamos lá, Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. A gente vai começar a falar um pouco sobre essa revitalização da fé, e como é que essa revitalização da fé, ela abarca não só muitas vezes nós que estamos aqui, mas Deus vai levantando homens, mulheres dos mais surpreendentes, em lugares mais diversos possíveis. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro,
rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem despertou o coração do Ciro, rei da Pérsia? Deus. Ainda, no verso de número 5: o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, verso 1:1. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração despertou, dispuseram-se. A gente sempre cita aqui o texto de Provérbios 4:23, que vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esses dois textos vão mostrar que Deus despertou, de um lado, o coração de um grande líder mundial, o rei da Pérsia, o Ciro, que em outro texto Deus vai chamá-lo de meu servo, né? E também os líderes da nação de Israel. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que despertou no coração dos líderes de Israel é o mesmo Deus que despertou o coração de Ciro. Então, quando a gente vai falar sobre reconstrução, uma das questões que a gente precisa colocar é que a reconstrução é uma obra de Deus, não é uma obra humana. Tudo que a gente for empreender no mundo, em princípio, é uma obra de Deus, porque é Deus que conduz a história. A pergunta que a gente precisa fazer é a pergunta que o Leslie Newbigin faz: qual é a história que a história da minha vida faz parte? Qual é a história que a história da minha vida faz parte? A gente tem que definir primeiro que história nós estamos vivendo. Se a gente está vivendo a história de Deus na história, ou se a gente está vivendo a nossa história na história. E aí, definindo isso, a gente tem que dar resposta: qual é a história que a história da minha vida faz parte? Se eu estou fazendo parte da história de Deus, que Ele está promovendo na história, ou se eu estou fazendo parte da minha história, para promover uma história, para deixar um legado, para deixar uma marca nesse mundo, para deixar algo para que as pessoas se lembrem que eu estive por aqui. Não é assim? Eu passei por aqui, deixei a minha marca. Então a gente tem que decidir o seguinte: qual é a história que a história da minha vida faz parte? Porque quando a gente entende, se não, a minha história, como diz a Bíblia, é como uma neblina que vem logo de cima. Se eu for pensar na minha própria história, a minha vida é muito efêmera. Então, eu creio que há uma história, um enredo muito maior do que essa história que eu posso ver. Há uma narrativa muito mais ampla. É a história do que Deus está fazendo na história. É aquilo que Deus começou no Éden, foi deturpado lá na queda. E ao longo da história, Deus está formando um povo para si, para sinalizar o seu reino, um povo que é profético, que é proclamador, um povo que sinaliza o reino, o reinado de Deus, tanto no presente quanto no futuro, que é um povo que sinaliza que Deus continua agindo na história. Se a gente entende que essa história que Deus está formando ao longo do tempo, que faz parte de nós, que Deus nos abençoa, nos chamando para fazer parte daquilo que Ele está promovendo na história, então Ele sabe o que precisa. Ele sabe o que precisa. Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Os filósofos cristãos e os não cristãos também vão dizer que nós estamos vivendo um momento de transição. O que nós chamamos de pós-modernidade ou hipermodernidade,
ou modernidade tardia, seja lá o nome que se dê para a época que a gente está vivendo agora, eles dizem o seguinte, que nós estamos vivendo um momento de transição. Nós saímos da modernidade, onde tudo era concreto, onde tudo era lógico, onde tudo tinha que ser concatenado, e houve uma desilusão com essa modernidade, principalmente sintetizada na frase ordem e progresso, do filósofo francês Auguste Comte, né? Que se tudo tiver ordem, consequentemente vai gerar progresso, e isso está na bandeira de que país? Do nosso, né? E aí, porque refletia o pensamento de uma época. Refletia que pensamento? O pensamento que o homem é a medida das coisas, que o homem conseguiria, e tinha uma ilusão de que o homem conseguiria formar o céu na terra, que a ordem geraria progresso. Isso acaba com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Que ordem mal direcionada não gera progresso, gera caos. E pós Segunda Guerra vem uma desilusão, as pessoas entendem que não adianta mais correr atrás das coisas, e as pessoas passam a viver por um outro paradigma. Ao invés de ter as coisas, as pessoas passam a viver um paradigma de ter experiências na vida, passam, ao invés de viver a partir da sua racionalidade, passam a viver a partir da sua sensibilidade. Então, dentro dessa transição, dessa pós-modernidade, as pessoas passam a viver agora pelo que sentem. E isso muda tudo. Mas os filósofos vão dizer que isso é uma fase de transição, que nós estamos partindo de algo para um outro algo que ainda é desconhecido, que a gente não sabe aonde vai dar, mas nós estamos vivendo esse momento de transição. E nesse momento de transição, então, há essa expectativa de aonde as coisas vão chegar e de como as coisas vão ser. Então, o que acontece com o pensamento humano hoje em dia? Nós precisamos saber que Deus controla a história, que Deus não está lá no céu vendo o que vai acontecer e falou assim: olha, o que será que vai acontecer agora? Nossa, como é que vai ser? Qual que vai ser a cena do próximo capítulo? Não, Deus não é alguém parado, um espectador da história. Deus é o agente principal da história. É por isso que nós acabamos a Bíblia com que livro? Apocalipse. Porque Apocalipse nos sinaliza de que Deus está no controle da história. Ele sabe o final, Ele sabe o início, e Ele conduz o presente. Então, embora nós estamos vivendo um momento histórico que nem os filósofos sabem o que vai acontecer. Sabe aquele livro O Mundo de Sofia? Quem já ouviu falar desse livro? O Mundo de Sofia. Muito legal esse livro. Que ele vai falar assim, que o filósofo é o cara que está na cabeça de quem? Do coelho, né? É o cara que está na cabeça do coelho. Então o mundo é um grande coelho que está correndo, né? O filósofo é aquele que está na cabeça do coelho e fala assim: ó, o coelho vai para lá. Esse é o filósofo. Mas os filósofos de hoje estão olhando e falam assim: não sei para onde esse coelho vai virar. A gente não sabe para onde vai ir a história. Então, a gente não sabe. Quem sabe? Deus sabe. Deus sabe. Hoje eu estava lá no curso, lá no doutorado, um jovem chegou para mim e falou assim: Fábio, você viu esse negócio aqui? Falou assim: o quê? Ele me colocou nem sei o que é, mas é meio um vídeo acho que é do YouTube, acho, e que o cara está na onda, e você com o celular, você vai virando assim, você olha para a água, você olha para o céu. Sabe aquele negócio de Google da rua lá?
mas é enquanto o cara está surfando na onda. Você já viu isso ou não? É um negócio maluco. Eu falei, que negócio é esse? Falou assim, vem fazer uma oração forte aqui no celular. O que está acontecendo? Né? São coisas extraordinárias que o mundo está experimentando. A mudança que o mundo teve nos últimos 20 anos foram espetaculares, tanto na medicina, na engenharia, em todas as áreas. Tiveram mudanças extraordinárias, só que a história está indo para um lugar que Deus sabe e nós não sabemos. E Deus conduz a história e o coração das pessoas. Então, quando aqui Esdras vai começar na reconstrução da nação de Israel, na reconstrução do templo, Deus levantando um homem para possibilitar tudo isso. Que homem? Ciro, rei da Pérsia. Deus está dizendo: eu sou o Senhor da história. Vocês estragaram a história. Vocês foram responsáveis pela destruição, mas eu, Deus, sou responsável pela construção. Sou eu que reconstruo. E aí Deus levanta esse homem Ciro para mostrar que ele é quem está no controle das coisas, que a gente, em meio às nossas dúvidas, às nossas insônias, dizendo: para onde vai a juventude nossa? Para onde vai o mundo? O que os meus filhos vão ver? Se eu estou vendo tantas coisas extraordinárias, imagina o que os seus filhos vão ver. Eu não sei, eu só sei que Deus está no controle, Deus está levando a história para algum lugar. Mas como é que vai ser a igreja? Não sei, só sei que Deus vai levantar as pessoas próprias no seu devido tempo. E se dentro da igreja não tiverem pessoas prontas, Deus vai levantar onde? Lá fora. Porque a seara é do Senhor. É igual ouvindo um testemunho de um grande homem de Deus chamado Sérgio Queiroz. Já ouviram falar desse homem? Se não ouviram, vamos ouvir falar ainda. É um cara sensacional da Paraíba, de João Pessoa. Ele era da Igreja Batista, lá de João Pessoa, e ele tinha uma igreja na orla de João Pessoa, ali, uma igreja só de classe A, tal, não sei o que. Aí ele estava com um problema que ele precisava comprar um outro prédio na orla de João Pessoa, e ele já tinha o dinheiro, e aí ele falou: quer saber de uma coisa, eu não vou comprar aqui na orla não. Ele comprou uma fazenda na periferia de João Pessoa de 150 hectares. Então era uma igreja que tinha um pouco de recurso. E aí esse cara falou assim: olha, eu vou fazer módulos de cuidado para a sociedade. Fez módulo de saúde, módulo de educação, módulo de desintoxicação, módulo de melhor idade, e foi fazendo. E ele é promotor da cidade, e ele foi chamando a cidade para encampar esses módulos de cuidado, que se você entrar no site chamado cidadeviva.org, você vai ver que negócio sensacional. E aí chegou um cara, eles se reunindo lá, tudo precário, no culto, que o culto passou a ser nesse Cidade Viva. E aí chegou um cara e falou assim: olha, vocês precisam ir reunir num lugar melhor. Falou assim: a gente precisa, mas não temos mais dinheiro. E aí ele falou assim: olha, eu posso construir um auditório para 6.000 pessoas aqui para vocês? Falou: pode. Posso climatizar, colocar luz, aquelas luzes assim de pau? Falou: pode. E aí o cara fez um auditório lindo. Só que o cara é católico. Pode? Opa, deixa eu perguntar de novo. Pode? Eu acho que pode. Porque Deus é o Senhor da história e Ele levanta quem Ele quer. Ele
quem ele quer. E o cara construiu lá o auditório e ele reúne hoje 6.000 pessoas por domingo. Em João Pessoa. Esse cara estava no CTPI aqui em Campinas, no último CTPI, no Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas. Sérgio Queiroz. Então, o que acontece? Deus é o Senhor da história. Deus é quem conduz. Deus é quem vai fazer. Então, às vezes, a gente fica numa grande angústia, dizendo assim: Deus, meu casamento precisa ser reconstruído, minha família precisa ser reconstruída, o relacionamento com os meus filhos precisa ser reconstruídos, a minha igreja precisa ser reconstruída, a minha nação precisa ser reconstruída. Deus, há coisas no mundo que precisam ser reconstruídas. Qual é a minha e a sua tarefa? Orar. Dizer: Deus, faz, Senhor. E no que for possível, eu quero ser o colaborador. Mas quero ser o colaborador do que o Senhor fizer. Não Deus ser o colaborador do que eu estou fazendo. É o Senhor que conduz a história. Então a nossa missão é nos submeter à missão de Deus. E aí Deus vai trabalhando e fazendo a sua história através das nossas vidas. Deus vai formando a sua história através das nossas vidas. E tem uma música que eu gosto muito, que chama Igreja, que vai falar exatamente sobre isso. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Acho linda essa frase, não é? E é isso. E aí o que acontece? A fé veio pelo ouvir. Aí o povo, eu acho interessante aqui em Neemias, e eu pulei agora para Neemias de novo, porque Neemias, ele está organizando, ele já reorganizou a cidade, já reorganizou as famílias, reconstruiu os muros, e aí quando organizou ali, Neemias fala assim: olha, pessoal, deixa eu chamar alguém, porque agora vocês precisam ouvir alguma coisa. E aí ele chama Esdras e fala assim: ó, Esdras, agora é com você. E aí, no capítulo 8, verso 1, ele vai dizer assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E aí Neemias começa a ler a lei. Acontece um problema. O mesmo problema aconteceu com Neemias. Quando a gente começa a ler a palavra começa a nos ler. E quando a palavra nos lê e denuncia e evidencia as nossas mazelas, isso nos leva à confissão e ao arrependimento. Então Neemias começou a ler a palavra, e aí a palavra leu o povo. E aí no capítulo 9 vem a confissão. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Por isso que quem lê a Bíblia, permite que a Bíblia o leia. E quando a Bíblia nos lê, isso vai nos levando à confissão, ao reconhecimento de que nós não somos nada, Deus é tudo. É por isso que quem estuda a Bíblia e se torna orgulhoso, tem alguma coisa errada. Na academia tem muito teólogo, e eu conheço uma porção de teólogos que conhecem coisas extraordinárias, mas pessoalmente são intragáveis. Conheço um monte de teólogo, gente fina, pessoas bacaníssimas,
Tem um mestre, os meus grandes mestres, o reverendo João Alves dos Santos, e ele é menor do que eu, acho por isso que eu me identifiquei com ele. E ele é um senhorzinho, e aí baixinho assim, e aí eu lembro do primeiro dia de seminário, eu tinha um colega, e aí todo mundo ouvia falar do João Alves dos Santos, numa época que a internet não era aquelas coisas. Então, e aí o João Alves tinha uma voz assim, né? E aí o seminarista chegou, e aí ele viu a primeira vez o reverendo João Alves, né? E todo mundo falava do reverendo João Alves, e aí ele chegou para o reverendo e falou assim: nossa, o senhor é o reverendo? Nossa, eu achava que fosse um homão, você é pequenininho. E aí todo mundo começou a dar risada, né? E aí o reverendo João, todo mundo ficou na expectativa, como é que o reverendo João Alves ia reagir, né? E o reverendo João Alves levou na brincadeira também, e foi muito bacana, com muita humildade. Então, à medida que a gente lê a Bíblia, à medida que a gente estuda a palavra do Senhor, isso deve nos fazer mais humildes. Por quê? Porque a Bíblia nos lendo vai evidenciando que ninguém é nada, Deus é tudo. É por isso que estudar a Bíblia não pode tornar ninguém orgulhoso, mas tem que tornar todo mundo humilde. É por isso que a gente não pode bater no peito e dizer: olha, tá vendo? Eu sou teólogo, eu sei a Bíblia. E aí fica aquela disputa às vezes de quem sabe mais. Na igreja não há essa disputa. A igreja há essa unidade por meio da humildade, do reconhecimento de que nós só somos alguma coisa porque Deus é tudo em nós. Nós só somos alguma coisa porque Deus é tudo em nós. Porque se Deus não fosse em nós, nós não seríamos nada. Amém? Então, isso tem que nos levar à confissão, porque não há missão bíblica sem ética bíblica, vai dizer Christopher Wright. Então ele vai dizer, capítulo 18, verso 8 e 19 de Gênesis, vai dizer assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Uma reflexão aqui com relação à educação. Quando Deus chama Abraão, no início lá, fala assim: eu escolhi para que ordene aos seus filhos. Ordene o quê? A palavra. Porque a gente tem que ensinar aos nossos filhos que a palavra não é o conjunto de histórias de grandes homens e mulheres na Bíblia e que formam a gama de conhecimento bíblico. Não, a Bíblia é o conjunto da história de Deus, a maneira como Deus atua na vida de homens e mulheres como nós. Quer ver um exemplo? Quando eu lidava com adolescentes da minha igreja, os adolescentes da igreja que tiveram pais, que têm pais cristãos, você falava assim: você conhece a história de Gideão? Ah, conheço. Ah, conhece a história de Sansão? Ah, conheço. Você conhece a história do rei Senaqueribe? Alguns dizem: conheço. Sabiam tudo da Bíblia. Mas se olhava e falava assim: não, tem alguma coisa errada. Não é possível que esse pessoal conhece tanto assim. Porque não eram filhos e adolescentes que você falava assim: há temor do Senhor.
E aí a gente reuniu nosso corpo de professores e a gente começou a estudar. E a gente percebeu que a metodologia de ensino na nossa escola dominical era a mesma de conto de fadas. Porque começa com uma crise, o desenvolvimento do problema e há uma solução. A história sempre era assim. E quem era o herói da história? O personagem. É a história do Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. A história do Gideão, que é o valente de Deus. É a história do Abraão, que é o homem, o pai da fé de Deus. E aí um monte de coisa, não é isso? Está faltando um personagem nessa história. Quem? Deus. Quem é o herói de toda a história bíblica? Deus. Não é um personagem. O personagem é a maneira como Deus usou, ou a maneira como Deus agiu na vida desse homem e dessa mulher. Só há um herói na Bíblia: Jesus. E aí a gente começou a perceber, isso foi muito sério para a gente. Eu entrei em crise quando eu descobri esse negócio. Eu falei assim, não é possível que eu estou ensinando errado esse negócio. E aí a gente reviu todo o programa pedagógico. Eu falei assim, não é possível que eu estou ensinando um conto de fadas para esse pessoal. Não é possível. Eu estou só ensinando histórias para eles saberem e a vida continuar a mesma. E aí a gente decidiu falando o seguinte: escola bíblica dominical tem que levar as pessoas a rever a vida e levar ao arrependimento. Escola bíblica dominical não pode massagear o coração, tem que confrontar o coração. Porque não é só a gente aprender a ler a Bíblia, é ensinar as pessoas a permitirem a Bíblia os lerem. E ao ler, tem que nos levar à confissão. E aí eu tive que, assim, misericórdia. Aí a gente reviu todo o programa pedagógico da escola dominical, porque falou assim, Deus, tem misericórdia. O que a gente fez com os nossos jovens, que conhecem todas as histórias, mas não sabem orar, não sabem confessar pecado? E isso me deixou em crise por muito tempo. Eu falo dando risada, mas é verdade esse negócio. Eu falei assim, não é possível. E aí eu falei assim, Deus, me mostra o que eu faço. O que eu faço? E onde a gente começou a estudar e ver com o pessoal a maneira da gente trabalhar a escola dominical, trabalhar a pregação, porque eu não quero mais ensinar para as pessoas ficarem confortáveis da maneira como sempre viveram. A gente tem que ensinar a Bíblia para que as pessoas sejam confrontadas e rendam a vida diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é ensinando a Bíblia que a gente vai ensinar os nossos filhos a confessar pecados, a reconhecerem a soberania de Deus na vida deles. Porque fazendo, pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor. Que se conservem no caminho do Senhor. É por isso que a gente precisa dar educação para os nossos filhos. Porque quando a gente não dá educação, eles ficam sem educação, né? Dando educação, às vezes é duro o negócio, né? Por quê? Porque se a gente não educar, acontece na época dos juízes, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. É por isso que a gente precisa ensinar, mas ensinar de forma tal que eles sejam levados ao arrependimento, e eles precisam ver isso na gente.
É por isso que uma das tarefas mais difíceis na educação de filhos não é a gente ensinar o filho a fazer o certo, é mostrar ao filho o que é fazer certo. Até quando a gente faz errado, a gente fala assim para os nossos filhos: eu preciso pedir perdão para vocês. Eu fiz alguma coisa errada com vocês e eu preciso pedir perdão. É fácil esse negócio? Não é, mas aí o filho vê, percebe que o que o nosso cristianismo é sério, que a Bíblia também nos lê. A gente não ensina a Bíblia para a Bíblia apenas os ler. Lê a gente, e quando lê a gente confessa. Né? Até quando caiu essa ficha em mim, eu chamei a minha filha mais velha e disse: Fabiano, preciso pedir perdão para você. Falou assim: pai, eu ensinei você errado. E duas coisas eu preciso pedir perdão. Primeiro, porque algumas histórias eu ensinei e faltou um personagem nas histórias que eu contei. E aí falou: faltou Deus. E aí eu falei. E uma outra coisa, eu tinha um livrinho que eu ensinava com as minhas filhas, que era um chamado Breve Catecismo, e eram em torno de 100 e poucas perguntas. Quando minha filha tinha 5, 6 anos, eu ensinei ela a decorar todas as perguntas e as respostas. Filha, vamos aprender aqui teologia. E ela aprendeu todas as perguntas da Confissão de Fé de Westminster. Falou assim: filha, eu tenho que pedir perdão para você, que eu acho ótimo a Confissão de Fé, você tinha que saber mesmo, mas eu te ensinei na época errada. Então você tem que reconhecer, certo? Tem que reconhecer, porque se a Bíblia te leu, você entrou em crise, você reconheceu o seu pecado, o próximo passo é você confessar para as pessoas que você afetou. E se é o seu filho, confessa para o seu filho. Isso não te vai fazer menor. Tá certo? E santidade é o sinal da vitalidade, né? Então, capítulo 7 vai dizer assim: no dia 1º do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras decidiu estudar, ensinar, praticar e ensinar. E é isso que precisa estar no nosso coração: o estudo, a prática e o ensino. Por quê? Porque o objetivo de Deus em formar um povo é formar um povo santo. Sejam santos porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E santidade não tem a ver só com cerimônia religiosa. Santidade tem a ver com a totalidade da vida, com a totalidade do nosso coração, como a gente leu aqui em Levítico 19. Tá certo? Com a totalidade da vida. E quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia vai lendo a totalidade do nosso coração, cada canto escuro, sombrio do nosso coração, a Bíblia vai iluminando e vai nos lendo, vai revelando quem realmente nós somos. Aí nós confessamos os nossos pecados, nós conseguimos fazer uma coisa muito importante: nós conseguimos ser de fato o que somos. Porque quando a gente mascara o nosso coração, a gente parece ser alguém, mas o coração denuncia que nós somos outra pessoa. Não é verdade? Mas quando a gente abre o coração, a palavra ilumina o nosso coração, a gente confessa tudo que a gente precisa confessar, aí a gente volta a ter identidade, porque a gente passa a ser o que de fato somos.
E se a gente reconhece que não somos nada porque Deus é tudo na nossa vida, amém, nós não somos nada, mas Deus é tudo. Essa é a nossa identidade, amém por isso. Mas nós somos, de fato, o que somos. Nós não somos o que parecemos ser, porque quem é o que parece ser, não é, está vestindo uma máscara. Que quando naquele dia nós chegarmos diante de Deus, todas as máscaras cairão, e vai ser revelado de fato quem nós somos, e o que Deus foi na nossa vida. Não é assim? É por isso que Esdras e Neemias, eles vão dizer: vamos reconstruir uma nação. Mas reconstruir uma nação firmados na palavra, mas não na palavra que ensoberbeça, apenas traga conhecimento. Firmados na palavra que traga arrependimento, para que essa nação volte a ter identidade em Deus. E ao ter identidade em Deus, eles voltem a ser a imagem de Deus, e assim vivam como filhos de Deus. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado em iluminar o seu coração. A cada canto sombrio, a cada lugar acinzentado, aqueles lugares mais escorregadios, que por vezes você visita o seu coração, isso gera angústia, com as lembranças do passado, às vezes gera raiva, porque você visita lugares em momentos que você não gostaria, e você teve amargura, traição. Cada canto escondido dos erros que você cometeu, Deus quer iluminar. Mas iluminar não para te humilhar, Ele quer iluminar para que, ao você confessar diante dEle tudo aquilo que amargura o seu coração, você lance isso tudo à cruz, porque é na cruz que nós temos real cura. E ao termos cura pela cruz, nós morremos com Jesus, mas também ressuscitamos com Ele, e passamos a ter uma nova vida no senhorio de Jesus. E a partir disso é possível reconstruir a própria vida, a família, os relacionamentos e a nação. Até a nação. É por isso que a Bíblia vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e confessar os seus pecados, Deus vai fazer o quê? Ouvir e sarar a terra. Arrependimento é a atitude de pessoas fortes, não de pessoas fracas. Arrependimento é a atitude de pessoas que têm uma própria identidade e que não vestem máscaras. Que possamos ser autênticos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Quero convidar vocês a se colocar em pé. Que nesse instante você possa abrir o coração, você possa permitir que a palavra te leia, que Cristo adentre aos cantos escuros, escorregadios. Que nesse instante você reflita sobre esses momentos, esses cantos do seu coração. E eu vou orar nesse instante pedindo que o Senhor Jesus derrame o seu sangue sobre a sua vida, perdoando todas as coisas, renovando a sua vida, e que a sua vida esteja com Cristo na cruz, para que você ressuscite com Ele da mesma forma. Querido Deus, nesse instante, ó Pai, peço que o Senhor sonde cada coração, Senhor.
O Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. O Senhor sabe a história de cada um deles. O Senhor sabe os momentos que eles enfrentaram dor, angústia, decepção, frustração, traição. Ó Deus, peço que o Senhor, ó Pai, derrame do teu sangue, ó Pai, sobre a vida, sobre o coração de cada um deles. Ó Deus, peço que o Senhor os renove, ó Pai. Peço que o Senhor, ó Deus, transborde na vida deles a alegria do teu Espírito, para que ao confessarem, ó Pai, todos esses erros, ao reconhecerem, ó Pai, esses cantos obscuros, ó Pai, o Senhor mesmo esteja iluminando o coração de cada um deles, manifestando a tua graça e a tua glória, e que assim, ó Deus, o Senhor mesmo, ó Pai, esteja trabalhando na vida, no coração dos teus filhos, a fim de que eles possam, ó Pai, voltar a ter identidade no senhorio de Jesus Cristo, e assim, ó Pai, o Senhor os faça novos, voltando a ter identidade no senhorio de Jesus, voltando a viver uma vida para a glória do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque cada um deles que está aqui nessa noite, todos eles já conhecem a tua palavra, eles já têm experimentado da tua graça, e peço a Deus que cada um do teu povo nessa noite, ó Pai, eles possam ser instrumentos do Senhor para a renovação da vida de muitas outras pessoas. Abençoe e os use para a glória do teu nome. Ó Deus, age em cada um deles, leve-os em segurança para os seus lares, ó Deus, os abençoe segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Tem um aviso. Semana que vem a gente vai trabalhar a Salmos. E Salmos é um curso grande, mas eu vou dar uma sintetizada, pegar uma partezinha só do livro dos Salmos, e eu quero que vocês leiam do Salmo 15 até o 24, certo? 15 a 24. Podem ler várias vezes, tá bom? Para minha turma lá na FLAM, eu pedi para eles lerem 10 vezes o livro dos Salmos, era uma das tarefas. São 150 salmos para 1.500, não é muito, né? Não é muito, mas é um exercício, vocês vão ver que principalmente Salmos é um exercício muito importante, tá bom? Então, o Salmo 15 a 24, se ler uma vez esses Salmos uma vez por dia, vai ser interessante, tá bom? É isso, obrigado, Deus abençoe.